Discipulado na Bíblia, Carta de 1 Pedro, parte 4. Você é meu convidado, é muito bem-vindo para esse tempo aqui de estudo na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do movimento discipular da Primeira Igreja Batista, e nós vamos aqui mergulhar num capítulo precioso da Carta de 1 Pedro. Você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3. Nós estamos nesse capítulo e é um capítulo riquíssimo. Eu quero adiantar para você aqui do nosso estudo aqui em 1 Pedro. Caso você não assistiu ainda às primeiras aulas dessa série de estudos, eu te convido a você acessar o canal de Curitiba e você poder pegar aqui a parte 1, 2 e 3 desse estudo e poder estudar conosco essa carta. Ou você também pode ir no canal do Movimento Discipular, se inscrever lá e receber esse material e poder estar aprendendo conosco. Já o capítulo 1 já cobrimos, capítulo 2, e agora estamos na metade da carta de 1 Pedro. Quero fazer uma breve recapitulação com você, porque entre o final do capítulo 2 e o começo do capítulo 3, nós temos um bloco de aprendizado aqui, né? Pedro está nos conduzindo num tema só, falando sobre a submissão em vários níveis da nossa vida, em vários níveis e papéis que nós temos na sociedade. Então olha só comigo lá, você que está nos acompanhando ao vivo aqui, você é muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando pela rádio, também é muito bom ter você aqui conosco. Pela Rede Super, é sempre uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar a palavra de Deus. Então, voltando um pouquinho daquilo que já vimos na nossa última aula, nós vimos que esse bloco de ensino do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 12, vai falar sobre a submissão na vida do cristão. Então Pedro foi falando como que isso acontece a nível de sociedade, você como um cidadão. Depois ele vai falar como isso acontece nos seus relacionamentos profissionais. Nós estamos extraindo os princípios daquele contexto onde os relacionamentos profissionais se davam entre senhor e escravo, mas tem princípios da palavra de Deus que nós podemos extrair para a nossa realidade profissional de hoje. E nós fizemos isso na aula passada. Hoje, capítulo 3, nós vamos olhar outros dois ambientes onde a submissão é muito importante. Primeiro, no ambiente familiar, no relacionamento entre marido e mulher, como que isso funciona, e depois na igreja. Gente, é muito interessante a gente ver que esse tema não é um tema popular nos nossos dias. É um tema, até em alguns aspectos, desconfortável. Você pensar em submissão, você pensar como é possível isso numa sociedade individualista, como é possível isso quando eu estou falando sobre valores culturais que vão contra esse valor, que é um valor bíblico e também um valor de sociedade, que precisamos para viver bem em sociedade, né? Dando uma pincelada naquilo que já falamos na nossa no nosso último episódio, na nossa última aula, quando nós estamos falando de como nos submeter a autoridades que nós não concordamos, né? A regra normal, aquilo que nós esperamos ver, é que as nossas autoridades elas possam ser aqueles que incentivam o bem e coíbem o mal. Mas como fazer quando isso é invertido? Quando vemos autoridades que estão incentivando o mal e coibindo aquilo que é bom? Como submeter a isso? Bom, a Bíblia diz que nós precisamos ter uma atitude respeitosa, mesmo que não concordemos com as nossas autoridades. Desrespeito, rebelião, não tem nada a ver com essa questão da sua postura de submissão. É possível você não concordar com uma postura, é possível você não ser conivente com uma ação, e mesmo assim você ainda tratar com respeito, com reverência, pessoas que estão te liderando. Essa é a dinâmica que a Bíblia vai trazendo. E aqui nós temos que lembrar que ele está falando de um contexto onde as autoridades elas não eram cristãs. As autoridades elas não agiam sempre ao bom senso e da forma que Pedro esperava. A gente está falando do Império Romano, onde toda a máquina do governo
por um bom tempo, foi opressora aos valores e ao povo cristão. Mas mesmo assim ele está falando que nós precisamos respeitar todas as pessoas, amar os nossos irmãos na fé, respeitar o imperador e temer somente a Deus. Esse fecho de valores e de formas de lidar com os nossos relacionamentos no final do capítulo 2 nos ajuda a ter esse ponto de equilíbrio. E como podemos nos submeter quando os ambientes não são favoráveis a nós? Submissão, respeito são devidos, porque entendemos que aquelas autoridades elas foram instituídas por Deus, foram autorizadas por Deus e têm uma autorização e uma bênção de Deus para fazerem o que elas estão fazendo. Se elas não estão cumprindo com os seus papéis da forma que deviam, isso é algo que elas vão prestar contas a Deus. Mas nós devemos ter respeito às nossas autoridades. Isso é algo muito importante para entender como cristão quando Pedro está falando sobre isso aqui. Agora, nós vamos para o contexto do lar. E olha, de novo, na cultura que nós estamos vivendo, quando nós falamos de submissão no papel entre marido e mulher, logo vem algumas desconstruções e alguns conceitos distorcidos que nos atrapalham de enxergar o que o apóstolo Pedro está querendo dizer. A gente já pensa na questão de hierarquia, na questão de valor, que isso vai afetar o valor da pessoa e por isso não posso me submeter ao meu cônjuge e tudo mais. Aí já vem aqueles excessos da masculinidade ou da feminilidade que a Bíblia ela não apoia nenhum e nem outro. Existe uma visão de submissão mútua que eu quero mostrar para você aqui. E o contexto histórico que Pedro está escrevendo é importante você entender enquanto nós estamos lendo e refletindo nesses primeiros versículos do capítulo 3. Porque Pedro está falando para um ambiente onde boa parte das pessoas da igreja, uma pessoa do casal tinha se convertido, mas a outra ainda era pagã. A outra pessoa do casal ainda não era cristã, não seguia a vontade de Deus e as verdades de Deus. E Pedro está dando conselhos como se submeter à autoridade do seu lar quando a outra pessoa não crê como você. Essa era uma realidade, isso era uma dificuldade nos dias do apóstolo Pedro, isso é uma dificuldade hoje, e aqui nós vamos aprender conselhos valiosos, preciosos, de como lidar quando esse é o contexto, e de como lidar com a submissão no lar. Então tudo que você está lendo comigo aqui, do versículo 1 ao versículo 7, lembra que aquilo que Pedro está reforçando é a questão da submissão e da autoridade. E aí os conselhos dele vão fazer mais sentido para você quando você está observando por esse prisma. Olha só o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro 3:1. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora a sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que, por isso, deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Então você observou que Pedro, ele dedica 6 versículos para dar instruções às mulheres e 1 versículo para dar instrução aos homens. Bom, provavelmente isso aconteceu não porque a mulher precisa aprender mais do que o homem, provavelmente é por causa do contexto do apóstolo Pedro. Porque ele está falando por uma
um auditório que provavelmente as mulheres se convertiam mais rápido que os homens, assim como acontece hoje em muitos casos. E ele precisava dar instruções para essas mulheres, onde os seus maridos ainda não criam em Deus e poderiam até, em alguns aspectos, em alguns momentos, talvez até pedir o divórcio ou se separar ou deixar aquela mulher em uma situação fragilizada por não entender a sua fé. E olha só os conselhos sábios que o apóstolo Pedro dá aqui para essas mulheres cristãs. Eu acho muito interessante como Pedro ele fala que a postura, o exemplo de vida da mulher, ele deve falar mais alto do que as suas próprias palavras. Se você tem um esposo que não acredita em Deus, ou se você tem uma esposa que não acredita em Deus, aqui está um conselho precioso. Vamos aplicar isso para o discipulado. Se você está acompanhando um discípulo ou uma discípula, onde o seu cônjuge ainda não é um crente no Senhor, e nós sabemos que esse é um grande fardo, né, um grande pesar no coração, quando só uma pessoa da família se converte, ou quando você é o primeiro a vir para a igreja. O que fazer nesse caso? E aqui estão conselhos preciosos que você pode direcionar a esse seu discípulo, ou se essa é a sua condição enquanto discípulo de Jesus, que você pode direcionar os seus olhos e extrair valores preciosos da palavra de Deus. Né? Primeira coisa que Pedro vai falar aqui, que você possa, através do seu exemplo, mostrar a transformação que Jesus faz na sua vida. Quando a gente se converte, uma das coisas que a gente tem um desejo muito grande de falar de Deus, de falar da Bíblia. E isso muitas vezes assusta as pessoas ao nosso redor. Eu sei porque isso assustou os meus familiares e pessoas que conviviam comigo e que conheciam o Daniel de um jeito, conheciam o Daniel com certas tendências, paixões, e de um momento para o outro parece que o Daniel mudou tudo. Ele só fala da Bíblia, ele só fala de Deus, ele está apaixonado por esse relacionamento com Deus. Olha, é isso que está acontecendo talvez na sua casa, no seu relacionamento, e a pessoa se espanta. Pedro não está em momento nenhum aqui dizendo que você não deve falar, mas ele está dizendo que as suas palavras sejam acompanhadas de ações. Olha, ninguém é convertido porque fica sendo acusado ou porque fica apontando os seus erros e as suas falhas. Ninguém gosta que isso aconteça. E principalmente quando começa esse contraste a acontecer na vida de um casal, quando uma pessoa está mudando e a outra permanece do mesmo jeito, isso incomoda e pode gerar desconfortos. Agora, a coisa que é mais danosa é quando o cônjuge se converte ou diz que se converte, mas a sua atitude dentro de casa não muda. Isso é muito sério. Se você percebe essa discrepância na vida de um discípulo que você está acompanhando, sabe, alguém que teve um relacionamento, um encontro real com Jesus, genuíno, se converteu, mas ele ainda trata a sua esposa como ele tratava antes, ou ela ainda trata o seu marido como tratava antes, os seus filhos, os seus pais, você precisa chamar a atenção dessa pessoa que você está orientando, que você está caminhando com ela, para que ela possa perceber que ela precisa mudar a postura dela dentro de casa. Olha só, uma outra aplicação que ele vai fazer, né? Falando que no versículo 2, ele está falando que a sua postura honesta e respeitosa vai chamar a atenção do seu cônjuge. Lembrando que ele está falando sempre nessa questão de submissão, né? De como que a gente deve se submeter. E aí ele vai falando sobre essa questão dos adereços. Não queira chamar a atenção do seu cônjuge por aquilo que você veste, por aquilo que você, pela sua maquiagem, pela sua beleza externa. Mas agora o valor da palavra de Deus, ele vai começar a mudar isso dentro de você. Né? O valor interno, aquele espírito calmo, quebrantado, manso, ele deve ser a grande beleza que exala, né, da mulher cristã, e não a sua maquiagem, e não a sua aparência externa. Então, essa beleza interna, ela vai conquistando o marido. É isso que a palavra de Deus vai nos orientando. Sabe, tem um filme que foi lançado pelos irmãos Kendricks há algum tempo atrás, e ele ilustra muito bem
aqui, talvez a gente podia dizer que é até uma ilustração desse texto aqui de 1 Pedro 3. O nome é Quarto de Guerra. Se você não assistiu ainda esse filme, incentive tanto os seus discípulos quanto você e seu esposo assistam esse filme. Mostra como que a esposa mudou a sua postura, mudou a sua atitude, mesmo que os dois já eram cristãos, né? Cristãos mornos, cristãos que não estavam praticando a palavra de Deus, mas se consideravam cristãos. E como que a oração, como que a vida de busca a Deus, como que a piedade tanto transformou a vida da esposa no primeiro lugar e depois constrangeu o marido a mudar de postura, mudar a sua forma de viver o cristianismo, porque estava vendo a transformação na vida da sua esposa. Não com falatório, não com brigas, não com discussões, não com enfeites, mas porque ele viu uma mudança real na sua casa. E isso mexeu com ele. Portanto, eu quero te chamar a atenção para esses valores da palavra de Deus e te incentivar a você viver isso na sua casa. E aí a Bíblia vai trazer nessa palavra endereçada às mulheres o exemplo de Abraão e Sara. Um exemplo que às vezes é mal entendido aqui, pensando nessa questão de que Sara, ela tratava Abraão como Senhor, como uma forma de diminuir o valor de Sara. E de novo, não tem nada a ver com isso aqui. Quando Deus colocou papéis no lar, colocou o homem como o líder e a mulher como a ajudante, não quer dizer do valor. Qualquer pessoa tem o mesmo valor diante de Deus. Mas no que tange a funções no lar, não tem como a gente dizer diferente. A função de um pai, a função de uma mãe é totalmente diferente um do outro. Tem papéis diferentes e eles se complementam. Assim como a função do marido e a função da esposa são totalmente diferentes. Se esses papéis estão invertidos, isso vai criar confusão, isso vai criar desgaste. Deus colocou na questão de funções, ele colocou uma hierarquia, mas não na questão de valores. E é isso que você precisa entender e aplicar no seu casamento e também procurar se assegurar de que os seus discípulos, as pessoas que você está caminhando, entendem isso no seu lar e vivem essa dinâmica bíblica no seu lar. Agora, os conselhos também são para o marido. O último versículo é um versículo curto, mas com muito valor aqui naquilo que nós podemos extrair dele. A liderança do lar é mais uma responsabilidade do que um privilégio. Você tem que levar ele em temor diante de Deus, porque Deus te deu autoridade para isso. Em todo esse tempo aqui a gente está falando dessa questão da autoridade e dessa questão da submissão. Está ligado? E como isso é importante para que a gente possa ver isso acontecer nos nossos lares. Olha lá, quando Pedro vai se direcionar aos maridos, ele fala também: você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Deixa eu começar de trás para frente aqui, só para eu não esquecer de mostrar para você um detalhe muito importante nesse capítulo. Pedro está conectando o nosso relacionamento vertical com Deus aos nossos relacionamentos horizontais. Você percebe que ele está falando aqui que se o casal está desajustado, isso interrompe as orações deles para com Deus. Olha que interessante aqui. Pedro está dizendo, olha, você precisa estar alinhado nesses relacionamentos horizontais para que o seu relacionamento vertical com Deus seja efetivo. A briga, a falta de comunhão com o seu cônjuge pode causar separação na sua intimidade com Deus. Não é perda de salvação, fiquem tranquilos em relação a isso, mas a sua intimidade com Deus pode ser comprometida por causa de algum relacionamento horizontal seu que está comprometido. Por isso a importância de você manter relacionamentos profundos, principalmente com aqueles do nosso lar. Agora, olha só, porque Pedro está falando em pelo menos 4 esferas aqui que o marido tem que atender e observar a vida da sua esposa. No aspecto físico, intelectual, emocional e espiritual. Olha, quando ele fala aqui da vida em comum com a sua esposa,
Ele está falando de um marido que tem que estar presente no lar. Tem que estar presente de corpo, mente e espírito. Não é só estar com o corpo lá, como aquele filme do Clique, né? Que foi produzido talvez há mais de 10 anos, mas é um filme tão interessante que o marido estava lá presente, mas ele usava um controle remoto para ele fazer várias coisas na casa dele, não participar dos momentos de doença, momentos difíceis, ele só queria participar dos momentos bons. A casa não funciona assim. Você precisa estar presente de corpo, alma e espírito, né? Corpo, mente e espírito ali presente com a sua família. E atender às necessidades físicas da sua esposa, estar ali junto na educação dos filhos, estar ali junto nos momentos de descanso em família, reservar esses momentos, na vida sexual, em todas as áreas. Você tem que estar presente enquanto marido, nas suas responsabilidades. É algo mútuo aqui que Pedro vai trazer para a gente. Outra coisa que ele vai falando, né? Reconheça que a mulher é o sexo mais fraco. Está falando desse entendimento intelectual que você tem que ter, da distinção que existe entre homem e mulher. Quais são esses papéis? Como que a minha esposa recebe, né, uma informação que eu a dou? Quais são as aspirações dela que eu preciso entender, que eu preciso assimilar e ser parceiro dela nisso, né? E esse intelectual, ele já vai culminar também aqui num outro aspecto importante, quando ele fala aqui que nós devemos tratá-la com respeito, e está falando do aspecto emocional. Homem e mulher processam as coisas diferentes. Eu tenho 2 filhos mais velhos e tenho uma pequenininha, uma menina, né? Então 2 meninos e uma menina lá em casa. E é interessante porque eu estou acostumado a corrigir e a orientar meninos. E agora a minha pequenininha está crescendo e agora eu preciso começar a corrigi-la assim como eu faço com os meninos. Mas ontem aconteceu uma situação lá em casa onde eu precisei corrigi-la e eu vi a diferença da forma que ela recebeu a correção, da forma que eu precisei me aproximar dela depois para ganhar de novo aquele relacionamento, né, depois de um momento de correção. Como muda, simplesmente porque é totalmente diferente a forma que Deus criou o homem, Deus criou a mulher emocionalmente. E a gente também precisa ficar atento às necessidades espirituais e como ajudar a nossa esposa a crescer com o Senhor. E eu quero apontar para você o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 21. Ele é um versículo chave. Você vai ver que nas versões, se você consultar mais de uma versão, na forma de separar ali os títulos, você vai ver que talvez o versículo 21 esteja ligado com o texto que vem abaixo, ou talvez ele esteja ligado ao texto que vem acima. Eu acho interessante quando ele junta o versículo 21 com aquilo que ele está falando para os esposa, para o marido e para a esposa, porque eu acho que tem uma junção muito importante nesse versículo 21, quando ele fala exatamente isso. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo, ou numa versão mais antiga vai falando de uma submissão mútua que precisa existir. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Olha só como é que é interessante. A submissão não é unilateral. Ela acontece dos dois lados. É tanto o marido se submetendo à esposa, quanto a esposa se submetendo ao marido. É assim que funciona a dinâmica no lar. De novo, funções distintas, mas o valor, a essência, e para dar certo, os dois têm que trabalhar em parceria. Os dois têm que estar juntos. E aqui ele está falando, nesse contexto, para a esposa, como que ela precisa observar, né, essa questão do respeito, de respeitar o seu marido, enquanto o homem se dedica a amar a sua esposa. E isso funciona de uma forma, gente, muito bonita, harmoniosa, quando ela é vivida na presença de Deus. Bom, eu quero terminar essa sessão aqui. Nós precisamos seguir adiante. É algo apaixonante de ficar falando. Poderíamos fazer uma aula somente sobre isso, mas a carta de 1 Pedro capítulo 3 tem mais do que isso para tratarmos. E eu quero deixar algumas perguntas de checagem para que você faça com seu cônjuge, que você possa refletir como é que nós estamos. Como é que está essa questão da submissão, autoridade, da parceria espiritual que existe no relacionamento entre marido e mulher? Olha algumas perguntas aqui.
Pergunta 1. Nós estamos agindo como parceiros ou competidores no nosso relacionamento? Pergunta número 2. Estamos ajudando um ao outro a crescer espiritualmente? Olha, essa é uma pergunta que vocês têm que responder com muita sinceridade. O relacionamento de vocês está apontando para Deus? Essa é uma das perguntas que eu faço muito sérias quando eu estou aconselhando um casal de namorados e de noivos, para eles perceberem antes do casamento se aquela pessoa ajuda eles a se aproximarem de Deus. Esse é um dos valores mais importantes na hora que você está pensando com quem casar. Essa pessoa ela te aproxima espiritualmente de Deus. Isso é muito importante na jornada conjugal. Pergunta 3. Nosso relacionamento está profundo e está se tornando mais profundo a cada dia que passa? Muito interessante pensar sobre isso. Pergunta número 4. Estamos nos entendendo melhor do que nos entendíamos antes? Será que eu conheço mais sobre a pessoa que eu estou casado nesse último ano? O que eu descobri de novo? À medida que os anos passam, isso vai ficando cada vez mais difícil, mas sempre existem coisas novas para conhecer sobre a pessoa que você está casado. Seja com 10, com 20, com 30 anos de casado. Eu estou aí na faixa dos 10, né? Um pouquinho mais de 10 anos de casado. E eu ainda continuo a me surpreender com coisas que eu aprendo da Sheila. Precisamos aprender coisas novas sobre o nosso cônjuge. Pergunta 5. Estamos sensíveis às dores, problemas e às ideias do outro? Você consegue ter essa empatia? Você consegue sentir aquilo que o seu cônjuge está passando? Não ser somente você ali, os teus planos e aquilo que você tem em mente, mas realmente parar para ouvir, parar para entender, olho no olho. Isso é muito importante. E por último, Deus tem respondido às nossas orações? Esse é um indício interessante para você ver como é que está o relacionamento entre você e a sua esposa. Ok? Vamos adiante aqui. Vamos lá agora para 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 8 ao 12. Acompanha comigo a leitura. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque, quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Olha, eu gosto tanto dessas sessões práticas das epístolas. E essa aqui é uma sessão super prática. Interessante porque Pedro, diferentemente de Paulo, que deixava isso para uma subseção do livro, Pedro, no raciocínio dele, ele vai costurando essas sessões práticas ao longo da carta. Aqui está uma sessão super prática do que devemos viver nessa dinâmica de submissão na família de Deus, na igreja. Fiz até uma pergunta provocativa aqui no slide que eu apresento para você, né? Essa daqui é uma descrição da sua igreja. Isso não quer dizer que, se isso não for a descrição da sua igreja, que você tem que sair dela. Na verdade, nenhuma igreja é perfeita e vai ter isso de forma perfeita. Mas esse daqui é um ideal a ser perseguido, enquanto família de Deus. Ter a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, de sentir, representando unidade aqui. Ter, né, laços fraternais, laços de amor que nos unem, como se fosse uma família de Deus mesmo, de verdade. Ver humildade, ver o perdão sendo compartilhado no corpo de Cristo. E aqui eu acho um apontamento lindo que Pedro vai fazer aqui no versículo 9, que ele vai fazendo uma referência a Jesus, né? Ele fala, não paguem o mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. E aí ele faz essa referência a Deus, mostrando como Deus fez isso conosco. Pensa comigo. Quando Deus te chamou, quando Deus te salvou, o que você trazia para a mesa?
o que você oferecia para Deus? Você estava trazendo ofensas, você estava trazendo pecados, pesos, e Ele, em troca, te deu uma bênção, que é a salvação. E Pedro está dizendo que a gente tem que ter essa mesma postura, essa mesma atitude de querer abençoar, de querer servir, tanto no agir quanto no reagir. Você vê que algumas coisas estão ligadas à ação aqui, outras estão ligadas à reação. Que tanto na ação quanto na reação nós possamos ver o Espírito Santo trabalhando em nós, em nosso meio como igreja, e que isso seja transformação para as pessoas ao redor. Quando elas veem esses relacionamentos transformados, perfeitos? Não. Mas transformados pela graça de Deus dia após dia. Existe sinceridade, existe unidade, existe amor, existe humildade, existe perdão. E aí, meus irmãos, é lindo de ver a igreja agindo assim. Tem outros 2 textos correlatos que nós não vamos ter tempo de cobrir aqui, mas que são textos que vão falar no mesmo tom para a igreja. Colossenses 3, do 12 ao 17, um texto riquíssimo, que vai trazer também essas virtudes que nós devemos ter como corpo de Cristo. Efésios 4, 1 a 6, vai falar da importância da unidade, que possamos olhar, contemplar a Trindade como a Trindade é uma só, e como podemos ter esses valores na nossa vida, na nossa igreja. E o texto aqui vai dizer uma outra coisa interessante. Vai perguntar, né? Uma pergunta retórica que todos responderíamos sim, eu acredito. Você quer ter uma vida feliz? Você quer gozar da sua vida? Quer ter uma vida alegre, dias bons? E aí Pedro vai dar conselhos muito práticos. Ele vai falar, olha, cuidado com o que você fala. Cuidado com a sua língua. O livro de Tiago é um livro riquíssimo, que vai falar sobre o cuidado que precisamos ter com a nossa língua, com aquilo que falamos. Vai falar que nós aprendemos a domar várias coisas ao nosso redor, animais, eletrodomésticos e todas as outras coisas nós sabemos, mas esse membro do nosso corpo nós temos uma dificuldade de domar, que é a nossa língua. Precisamos aprender a não pecar com aquilo que falamos. E esse é um desafio que todos nós temos. Então, Pedro vai dar um conselho prático. Olha, cuidado com o que você fala. Que as suas palavras sejam palavras que edifiquem, não que destruam. Cuide disso o tempo todo. Ele vai falar de uma atitude, uma postura que nós devemos ter de nos afastar do mal e desejarmos fazer o bem. Sermos pessoas pacíficas, procurar a paz e fazer tudo para alcançá-la. Não é só aquela questão de que alguém está brigado com você e você vai fazer o primeiro contato, se a pessoa não quer, tudo bem, né? Você fez a sua parte. Aqui está dizendo de uma atitude em que você se empenha para que todos possam estar convivendo bem e para que você possa estar em paz com tudo, naquilo que depende de você. Tem coisas que passam do limite, mas que você possa estar com o seu coração aberto para os relacionamentos, perdoar pessoas que te fizeram mal, e você possa estar sempre disposto a andar em paz com as pessoas ao seu redor. Essa é a postura de um cristão. Essa é a postura de alguém que está seguindo a Jesus e que entende que precisa se submeter primeiro a Deus. E que quando a gente se submete a Deus na nossa vida, a submissão em outros papéis, em outras realidades, ela fica mais fácil. Ela fica mais leve, porque nós sabemos desse papel de submissão a Deus, na presença de Deus. E aí ele fala de novo, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. E de novo, quero chamar a tua atenção aqui, que Pedro está destacando a questão de que os seus relacionamentos horizontais afetam o seu relacionamento vertical com Deus. Portanto, se você está brigado com um irmão na igreja, se você está brigado com alguém na sua família, acerte isso. A Bíblia vai dizer lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, que é tão importante a gente se acertar, estar bem nos relacionamentos horizontais, que se você estiver indo oferecer um sacrifício a Deus, deixa o teu sacrifício lá. Vai lá se acertar com a pessoa e depois volta para oferecer o sacrifício a Deus. Jesus, naquele episódio, Pedro aqui, está ressaltando a importância de nós termos relacionamentos pacíficos. Sermos pessoas
que estar com os relacionamentos horizontais resolvidos da melhor forma que pudermos. Vão ter desgastes, vão ter desentendimentos, vão ter brigas? Vão. Mas nós precisamos fazer tudo que a gente pode para manter relacionamentos pacíficos e para resolvermos problemas que temos. Bom, vamos adiante. Tem muito mais coisa para explorar aqui nesses versículos, mas precisamos seguir adiante. Nós estamos aqui com 2 versículos interessantes, versículo 13 e 14, que diz assim: se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. E aqui, de novo, vem ensinamentos riquíssimos sobre outro tema muito difícil, que nós estamos falando já desde a aula passada, falaremos hoje, falaremos amanhã, porque esse é o tema central da carta de Pedro. Como ser fiel em meio a sofrimento. E aqui, é interessante ver que Pedro está falando, olha, não haja com medo, que a sua postura não seja de medo e nem de preocupação, mas que você tenha leveza no seu coração. Se você está fazendo o bem, se você está fazendo certo e você é perseguido por causa disso, fique em paz. Continue a fazer o bem, continue a ser íntegro, mesmo que as pessoas ao seu redor estejam querendo tirar um privilégio seu ou queiram te prejudicar por você estar fazendo o que é certo. Só tem esse discernimento, se você está sofrendo por fazer o que é certo. E aqui eu quero te indicar para uma literatura que vai te ajudar a entender mais sobre esse assunto, se você quiser se aprofundar. Tem um livro de um autor chamado John Piper, O Sorriso Escondido de Deus, que ele está falando exatamente sobre como manter a integridade em momentos de sofrimento. E ele olha para a história, biografias de missionários que passaram por grandes momentos de dificuldade, de perseguição, de luta na sua vida, e mesmo assim se mantiveram fiéis. Olha só um resumo ou um apontamento dessa leitura. Como os missionários sofreram, eles sofreram, como suportaram e como isso deu frutos para ele através do sofrimento. Inspirará no leitor dessa obra aquela mesma vida cristã radical, adoração centrada em Deus e missão de exaltação de Cristo. Como precisamos perseverar, mesmo que estejamos sofrendo, por fazer o que é certo. A Bíblia vai nos dizer isso. Precisamos manter a nossa integridade e mantermos firmes nessa questão. Agora, versículo 15 ao versículo 17, talvez é um dos versículos mais importantes e mais frutíferos para o nosso tema aqui do discipulado. Olha só o que diz: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. E de novo, esse tema do sofrimento percorrendo toda a carta e todas as circunstâncias, e aqui tem princípios muito ricos para o evangelismo, para uma vida como um testemunha de Deus. Primeira coisa que eu quero destacar é essa visão de Deus como o Senhor. A ordem que Deus te dá é a ordem que você vai cumprir. E Deus te deu uma ordem para todos nós. Jesus deixou isso como o grande comissionamento, a grande ordem, o grande direcionamento em que devemos ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Isso é Mateus 28, 19 e 20. E nós precisamos entender e ter esse temor, esse respeito de Cristo em nosso coração. E se Ele está nos comissionando para ir, mesmo que talvez você não se sinta apto, é importante que você vá. Olha só o que ele diz aqui, olha, essa prontidão no testemunho. Outra coisa que você tem que caminhar como cristão. Esteja sempre pronto para testemunhar da fé que você tem em Jesus. Que as pessoas não te peguem de surpresa. Mantenha a sua vida devocional em dia, mantenha a sua comunhão com Deus em dia. Você nunca sabe quando uma oportunidade vai aparecer.
E sabe, eu estava caminhando com um discípulo meu, que ele está passando por um momento de restauração, e ele é um evangelista nato. E ele estava falando para mim, pastor, olha, eu tenho tido dificuldades, porque eu vejo a bola quicando na minha frente para eu falar de Jesus e eu não consigo. E eu estava falando para ele, né, sobre essa importante da prontidão, sobre o momento que ele está passando com Deus, de restauração, e como isso vai ser, com a graça de Deus, vai ser natural para ele de novo. Vai ser algo que ele vai fazer com espontaneidade, como ele sempre fez. Mas como é importante você manter essa sua vigilância na sua vida espiritual. E aquilo sair naturalmente, não sair forçado quando você tiver uma oportunidade, mas simplesmente você falar daquilo que você está vivendo com Deus. Simplesmente você testemunhar da bondade de Deus na sua vida, sabe? Dos versículos que têm impactado você, de como você tem lido apaixonadamente a palavra de Deus, de como você tem se submetido àquilo que Deus tem falado na sua vida. Meus irmãos, se você está vivendo, aquilo vai sair naturalmente. Portanto, essa prontidão no testemunhar, ela é muito importante. E ela faz parte da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus. Lembre sempre fazer isso com educação e respeito. Às vezes a pessoa está pronta para falar, mas fala de uma forma inapropriada, fala de uma forma que mais afasta do que agrega, do que aproxima. E aqui é um outro conselho sobre evangelismo. Tem educação, tenha respeito, tenha sabedoria do momento, observe o contexto, saiba a hora certa de colocar uma opinião, de colocar uma palavra. Isso vai te ajudar a ganhar favor, a ganhar abertura para pessoas que estão te ouvindo. E mesmo que elas não concordem com o que você está falando, elas estão lendo isso na sua vida. Não pense que a pessoa que não crê em Deus não está lendo a sua vida. Quando você abrir a sua boca para falar, aquilo vai ser coerente com a forma que você está vivendo, que você está tratando ela. E ela vai ter que admitir que isso vem de Deus, que é o agir de Deus, mesmo que ela não concorde, mesmo que ela não se submeta, mas ela vai ver isso na sua vida. E aí, meus irmãos, você pode ficar com a sua consciência limpa, como o texto vai falando aqui, tenham sempre a consciência limpa. É interessante que, às vezes, na sua dinâmica do dia a dia, na rua, isso deve acontecer com você, acontece comigo. E às vezes Deus fala para você falar algo específico para alguém, ou acontece uma situação ali e você, na hora, né, tem um insight que você gostaria de dar para uma pessoa, gostaria de falar. Essa consciência limpa, ela me remete também a sempre que Deus te der uma oportunidade, a sempre que Deus te der uma palavra, a sempre que Deus te der uma missão, vá e cumpra. Liga a primeira com a última questão que nós estamos falando aqui. Deus é teu Senhor. Ele te dirige, Ele te orienta, e que a sua consciência esteja limpa, que você fez tudo que Deus pediu para você fazer. Num relacionamento de amor e não de obrigatoriedade, mas nesse relacionamento de amor entre você e Deus. Você vai acertar sempre? Não, às vezes eu estou na rua, Deus me fala uma coisa e eu acabo, por não estar atento, ou por não querer naquele momento, ou por estar preocupado com uma agenda, eu acabo não fazendo. Mas aí minha consciência fica pesada, porque eu sei que eu poderia ter parado. Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, tente andar com essa sensibilidade à voz de Deus. Isso é muito importante na sua caminhada como evangelista, como servo de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos seguir para o último trecho da carta, da último trecho desse capítulo, né, do versículo 18 ao versículo 22. Acompanhem comigo. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu, está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Bom, nós estamos tratando aqui de talvez o texto mais complicado teologicamente do Novo Testamento. Olha só o que Lutero disse sobre esse texto aqui, do versículo 18 ao versículo 22.
esse é um texto estranho e certamente uma das passagens mais obscuras do que qualquer outra passagem do Novo Testamento. Eu ainda não sei ao certo o que o apóstolo quis dizer. Essas são palavras de Martinho Lutero. Então, eu não espero, nos próximos minutos aqui, resolver as questões teológicas desse texto, mas eu quero te dar uma lição. No seu discipulado, na sua caminhada, tanto com Deus ou você acompanhando outras pessoas, vão surgir perguntas que você não sabe responder. Textos bíblicos e questões teológicas que você não tem segurança para articular. E esse é um dos maiores impedimentos que eu encontro quando estou conversando com pessoas da igreja que não discipulam ou que estão começando no discipulado. Um dos maiores medos que elas têm. O que eu vou fazer se a pessoa me perguntar uma coisa que eu não sei responder, que eu não entendo, que eu não li na Bíblia ainda? O que acontece se a pessoa lê 1 Pedro 3 e me fizer essa pergunta no discipulado? Bom, primeiro eu quero te assegurar e te tranquilizar que não tem ninguém, nenhum pastor, nenhum líder que consiga responder todas as perguntas de um discípulo naquela hora, naquele mesmo momento. Todos nós, na caminhada de discipulado, vai ter perguntas, vai ter questões que talvez você nunca refletiu antes. O mais bonito de ver é que, incontáveis vezes, quando eu estava discipulando alguém, às vezes eu não tinha pensado sobre aquilo. A pessoa fez uma pergunta e naquela hora o Espírito Santo me ensina e me ajuda a reproduzir aquilo. É uma coisa incrível, que você fica observando e fala, puxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas veio a resposta. Isso acontece no contexto do discipulado. Você sabe do que eu estou dizendo, se isso já aconteceu com você. E agora, às vezes, e muitas vezes, eu tenho que falar para o meu discípulo, olha, eu nunca pensei sobre isso, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui essa questão, eu vou estudar essa semana, eu vou procurar um vídeo no YouTube, eu vou procurar uma pessoa confiável que traz uma explicação sobre isso, e eu vou articular para você, eu vou te falar, vamos conversar sobre isso, leia também, pesquise também, e assim a gente vai crescendo. Por exemplo, essa é um texto que eu não tinha os recursos para te responder, para te orientar, e eu queria trazer exatamente isso para te mostrar como lidar com situações difíceis, questões difíceis no contexto do discipulado. E eu fui recorrer aos universitários, fui recorrer aos comentários bíblicos, fui recorrer aos vídeos da internet que me ajudassem a achar respostas para essa questão, para esse texto bíblico. Primeiro que eu achei poucos recursos em português, Isso é uma questão que precisamos ter mais recursos sobre esse texto em português. Mas achei um ótimo vídeo do John Piper explicando exatamente sobre isso, como lidar com questões teológicas difíceis no contexto do discipulado. E ele estava usando esse texto como contexto, como a explicação. Primeira dica que ele deu é, procure aquilo que é claro na passagem. Não fique atento aos detalhes, aos pormenores e de querer juntar todas as pecinhas no primeiro momento. Pare e olhe, o que essa passagem está querendo me ensinar sobre Deus, sobre mim mesmo? Existe alguma promessa? Existe algum mandamento? Existe alguma orientação? Claramente, a passagem está falando aqui sobre a pregação do Evangelho, sobre como essa proclamação ela foi feita tanto na época de Noé, quanto na vida de Jesus, nós vemos isso, a proclamação do triunfo de Deus, da salvação de Deus. E aqui também está falando sobre esse símbolo do batismo na salvação, que nos mostra esse comprometimento, essa salvação de Deus. Aqui são lições que ficam claras nessa mensagem, ênfases que Pedro está dando. Agora, os pormenores, quando a gente vai entrando nas entranhas desse texto, ela é muito complicada. Porque não está claro, existem mais de que uma articulação teológica do que pode significar esse texto aqui. Eu trouxe as duas que achei mais coerentes dentre várias que existem, Mas uma primeira é que Cristo pregou por meio dos profetas, dentre eles Noé, e que o contexto que precisamos ler esse texto é exatamente esse, como o Espírito de Cristo em Noé pregando para a sua época, a mensagem da salvação, e ali toda a questão do dilúvio, toda a questão que viria, mas somente 8 foram salvos, somente 8 pessoas, pensando também nas poucas pessoas, como Jesus falou que o caminho é estreito, a porta é estreita, poucos seguem por essa, mas o caminho largo, muitos vão pelo caminho largo, e
pelo fim, que é a destruição. Agora, uma segunda interpretação dessa passagem é entendendo que Cristo proclamou vitória sobre os anjos maus no seu período entre morte e ressurreição. Bom, quando eu tenho uma situação difícil, eu apresento para o meu discípulo, para a pessoa que eu estou acompanhando, as possibilidades de interpretação e deixo ele à vontade para que ele possa, se não for algo que tenha que ter um direcionamento por uma questão doutrinária clara, deixo ele à vontade para ele entender qual é a opção que ele se sente mais confortável a entender aquele texto. Entendendo que é sempre possível revisitar e entender diferentemente um texto da palavra de Deus que você viu. Portanto, aí são dicas preciosas para você de como lidar com questões difíceis e sensíveis, questões teológicas que talvez você não saiba articular num momento de discipulado. Não deixe isso impedir você de investir na vida do seu discípulo. Não deixe isso te inibir de caminhar com pessoas, de investir em pessoas. Porque existem recursos que você pode buscar e crescer e que isso vai ajudar tanto você, na sua vida pessoal, quanto a pessoa que você está acompanhando. Eu quero orar nesse momento, pedir para que Deus nos abençoe e aplique essa palavra no meu coração e no seu coração. Querido Jesus, eu te agradeço por esse tempo aqui de reflexão na sua santa palavra. Obrigado pelos conselhos práticos. Obrigado, Deus, por nos ensinar sobre submissão mútua no contexto do casamento. Obrigado por nos ensinar como a tua igreja deve funcionar e deve viver, como podemos viver uma vida leve, uma vida feliz, buscando cuidar das nossas palavras, buscando, Deus, viver de forma pacífica, buscando sempre o bem, Deus. Senhor, usa-nos como agentes do bem, agentes da paz no nosso meio, Pai. Senhor, ajuda-nos, se tivermos que suportar sofrimentos fazendo o certo, ajuda-nos a termos essa perseverança. Senhor, ajuda-nos a estarmos sempre prontos a falar daquilo que nos motiva, da nossa esperança no Senhor. E por último, ajuda-nos a termos coragem, mesmo quando não soubermos explicar alguma questão específica para um discípulo, mas que possamos, ó Deus, aprender e conhecer a cada dia mais, e nesse processo, crescer na nossa fé. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. A Escola Bíblica Online está com novas classes. Segunda-feira, às 18 horas, Movimento Discipular com o pastor Daniel Torres. Terça-feira, às 19 horas, Face a Face com o pastor Pascoal Piragini Júnior. Quarta-feira, às 19 horas, Panorama Bíblico com o professor Mateus Menezes. Quinta-feira, às 19 horas, Linha da Família. Sexta-feira, às 18h30, Adoração Bíblica com a ministra Thalita Barros. Domingo, às 9 horas, Estudos Avançados e Panorama Bíblico. Você pode acessar todas essas aulas através do canal 31.1 da Rede Super ou através do YouTube e Facebook da PIB Curitiba.